foi um movimento que resultou unicamente da intolerância da população local, também de interesses políticos e econômicos. Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, aquele quadro no qual a gente fala sobre coisas curiosas, coisas interessantes, que normalmente não aparecem nos livros de história, ou que quase não aparecem nos livros de história. A gente já teve a oportunidade de falar com vocês sobre alguns movimentos sociais que ocorreram no Brasil durante os últimos anos de transição do Império para a República, ou seja, do Segundo Reinado para a República. Nós tivemos vários movimentos sociais no Brasil, alguns movimentos urbanos, como foi o caso da revolta da vacina, revolta do vintém, a revolta do quebra-quilos, tivemos greves, como foi o caso da greve geral de 1917, que bombou lá em São Paulo, mas nós tivemos também alguns movimentos sociais rurais no Brasil, nesse final de império e início de república. Movimentos rurais principalmente de caráter messiânico, ou seja, os chamados movimentos messiânicos. E o que eram os movimentos messiânicos? Os movimentos messiânicos eram movimentos que tinham como líderes religiosos, que eram chamados normalmente de beatos, que conseguiam aglutinar ao seu redor dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas, como foi o caso lá de Canudos, e com isso eles acabaram despertando reações das autoridades, do governo, de alguns setores da sociedade, como as oligarquias rurais. Então a gente tem assim, destacadamente como movimento messiânico, ou movimentos messiânicos no Brasil, Canudos, que aconteceu lá no sertão da Bahia, e Contestado, que aconteceu lá no sul do Brasil. Tivemos um outro movimento também bastante interessante, ele é o tema desse vídeo, na verdade, que foi a chamada Revolta dos Muckers, que também é conhecida como a campanha do Morro do Ferrabras. A palavra Mucker quer dizer beato, Muckers quer dizer a revolta dos beatos. Aconteceu lá em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1873 e 1874. Ora, São Leopoldo era uma cidade que atraía muitos imigrantes naquela época. Eu estou falando final do século XIX, quando o Brasil estava estimulando, o governo estava estimulando a entrada de imigrantes. São Leopoldo atraiu principalmente colonos alemães. Esses colonos, eles, na realidade, sofriam muito preconceito, por parte da população de São Leopoldo por conta dos seus costumes, por conta dos seus costumes religiosos, enfim, suas maneiras. Eles sofriam preconceito. E eles se organizaram geralmente em sociedades autossuficientes. Havia um forte sentimento de solidariedade entre as famílias desses colonos, em sua maioria, conforme disse, alemães, que se estabeleceram lá em São Leopoldo. O trabalho era todo coletivo nas propriedades que eles ocupavam, desde o plantio até a colheita, todo mundo se ajudava mutuamente. Mas eu estava aqui falando no caso dos Muckers. Os Muckers foram, na verdade, uma colônia de alemães que se estabeleceram lá em Leopoldo. Eles receberam essa denominação da população local. Eu já disse, a palavra significa beatos. E essa comunidade dos Muckers, ela teve como líder o João Jorge Maurer e a esposa dele, a Jacobina Mendes. O que é que ele fez? Ele organizou uma sociedade de natureza igualitária, com forte influência religiosa. É bom de destacar que naquela região havia uma ausência de padres, então eles mesmos desenvolviam as suas atividades religiosas, eles mesmos conduziam, fazendo
uma livre interpretação da Bíblia. É claro que havia uma forte influência do luteranismo, naturalmente, porque eles eram de origem alemã, tá? E constituíram uma sociedade, conforme eu disse, basicamente coletiva, igualitária, comunitária, tá? Onde eles inclusive renegavam o dinheiro. Tá? O líder, o Maurer, ele ganhou fama de ser curandeiro. A Jacobina, a esposa dele, ela conduzia os cultos religiosos dele e por acaso ela tinha problema de epilepsia, vez por outra tinha convulsões durante os cultos que eles realizavam, e as pessoas entendiam que ela estava tendo um contato com Deus, enfim. Isso acabou gerando um problemaço lá naquela região. Por quê? Porque isso incomodou a população local, incomodou a igreja, incomodou fazendeiros, e eles passaram a sofrer uma forte repressão. O preconceito que já existia por parte da sociedade local, ele aumentou absurdamente. Começaram a ser acusados de praticarem heresias, orgias, né? Enfim, aquilo ali gerou um problema gravíssimo, né? Foi um movimento messiânico que acabou resultando numa violenta repressão por parte das forças militares do governo. Eles pediram, na realidade, proteção ao governo, quando começaram a sentir na pele a violência, né, resultante daqueles preconceitos, mas de nada adiantou. Tá? Na verdade, os muckers foram literalmente dizimados, foram massacrados, né, e os que sobreviveram tiveram que abandonar a região. Enfim, foi um movimento que resultou unicamente da intolerância por parte da população local, intolerância de caráter naturalmente religioso, né? E também um movimento que resultou nessa repressão toda, resultou também de interesses políticos e econômicos, e também de autoridades religiosas da igreja. Não há a menor dúvida em relação a isso. Tá? Na verdade, ainda tem muita coisa para se descobrir em relação a esse interessante movimento messiânico que ainda é muito pouco estudado aí na história do Brasil, que foi a revolta dos muckers. Tá bom, gente? É isso aí. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí o seu comentário, tá? Deixa aí a sua crítica. É importante para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui. Tá bom? Um grande beijo, polis, para vocês. Um abraço forte e até o próximo Avesso da História.